Queridos, graça e paz. Vamos para 1 aos Coríntios. Nós estamos numa série expositiva em Coríntios. A primeira vez nós fizemos uma introdução, um panorama na carta de Paulo aos Coríntios, vendo as principais divisões, o contexto histórico, como era a situação cultural de Coríntios. Depois o último sermão nós pregamos dos versos 1 aos versículo 3. Nós meditamos no tema: os santificados precisam ser santos. E nós vimos que santificação naquele contexto não é uma questão de obras, não é uma questão de mérito. Nós somos santificados ao crermos em Cristo Jesus. Nós olhamos referências lá em Atos, lá em Hebreus também. E, irmãos, é importante que ao longo dessa carta aos Coríntios, você não esqueça como era a situação moral da cidade de Coríntios. Ela era uma cidade portuária, cosmopolita, onde os milhares de marinheiros que viajavam para avalir, e vocês sabem que os marinheiros, depois de longas viagens exaustivas, extenuantes, eles chegavam ali em Coríntios prontos para colocar o terror, beber, se prostituir e fazer tudo que não presta. E ali nós tínhamos sacerdotisas que ofereciam sexo para os marinheiros que chegavam naquela cidade, de tal maneira que a cidade de Corinto ela ficou tão conhecida pela devassidão, que quando você queria ofender verbalmente alguém, você dizia assim: você é um corinto, que era sinônimo de dizer você é um depravado, você é um promíscuo, você é um imoral. E quando as pessoas queriam se depravar, elas diziam assim: vamos corintianizar. E aí, irmãos, por quê? Porque essa cidade, que lá tinha o templo de Afrodite, com não sei quantas sacerdotisas que durante o dia ofereciam sexo como entrada de ritual a quem adorava no templo, mas à noite elas desciam para a cidade e ali recebia todos os marinheiros que chegavam em suas embarcações, muita bebida, muito hedonismo, muita prática dos prazeres, e é nesse ambiente que Deus envia Paulo para pregar o Evangelho, e é nesse ambiente que nasce a Igreja de Cristo. E o que eu acho interessante é que Deus diz a Paulo passou 1 ano e meio lá em Corinto, e Deus diz assim: Paulo, não desanime. Vê que coisa interessante. Eu tenho gente nessa cidade, pessoas que não conheciam Deus, pessoas que nunca tinham ouvido pregar o Evangelho, mas Deus disse assim: Paulo, fica aí, tem povo meu nessa cidade. As pessoas não sabiam, não conheciam Deus, nem o buscavam, mas ele disse: tem povo meu nessa cidade. E que na medida que tu começar a pregar o Evangelho, eles virão. E aí nós vimos que os santificados precisam ser santos. E hoje eu quero meditar com vocês sobre os 3 benefícios dos santificados. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja extremamente complicada. E é por isso que eu dei o nome dessa série: uma igreja que se desviou dos trilhos. Como lidar com uma comunidade problemática. E nós já tratamos os problemas aqui de imoralidade, de divisão, de facção, de acepção de pessoas, de incesto. Enfim, a partir de semana que vem, Paulo vai começar a descascar com eles. Por enquanto, Paulo só está aqui tranquilo. E aí eu queria ler com vocês, irmãos. Então, eu quero que vocês entendam que essa carta foi escrita no ano 55, né? E essa igreja tinha muitos pecados, irmãos, problemas internos grandes, problemas morais, sociais, e era uma igreja que provavelmente você e eu queria passar longe dela.
Às vezes nós temos uma ideia romana, a igreja primitiva era uma bênção, depende dela, porque se for Corinto, irmãos, aqui está bem melhor do que eles, viu? Pode ter certeza disso. E Paulo diz assim, nos versos 4 até os versos 9, vai ser a porção que nós vamos ler hoje, e eu quero meditar com vocês sobre os 3 benefícios dos santificados. Diz assim a palavra de Deus: sempre dou graças a meu Deus por vocês. Por causa de quê Paulo dava graça? Por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós temos que entender que a igreja de Cristo não é apenas separada por Deus e não apenas separados para Deus, mas a igreja de Cristo, de acordo com esse texto, ela é enriquecida pela graça de Deus. E nessa noite, nessa pequena porção, Paulo vai mostrar, apesar de uma igreja extremamente complicada, uma igreja carnal, porque ele vai dizer, lá na frente, ao decorrer dessa carta, ele vai dizer, olha, vocês são carnais, vocês são meninos. Mas, a despeito de Paulo saber disso, ainda ele encontra motivos nessa igreja para dar graças a Deus. E eu digo, Senhor, só a tua graça. E aí você percebe, irmãos, que Paulo dá graças pelos coríntios, não pelos que os coríntios eram em si mesmos, no sentido de sua conduta individual. Mas o primeiro benefício dos santificados, pelo qual Paulo agradece, e aqui é o nosso primeiro ponto, dos 3 benefícios dos santificados, os 3 privilégios dos santificados, que justamente são a igreja. Em primeiro lugar, o primeiro privilégio dos santificados é que eles receberam a graça de Deus. Veja comigo o verso 4, por favor. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa de quê, irmãos? Por causa de quê? Da graça que dele receberam em Cristo. Paulo aqui, irmãos, nesse versículo 4, ele primeiro elenca o primeiro privilégio dos santificados, é a graça de Deus. Ele coloca a graça de Deus como um privilégio que nós recebemos no passado. Que ele diz assim, sempre eu dou graças, ou seja, sempre eu agradeço. Eu encontro motivo diante de Deus para dar graça a eles por vocês. Mas por causa de quê? Por causa da graça dele que receberam, pretérito, está no passado aqui. Na graça que vocês receberam em Cristo Jesus. Irmãos, nós recebemos junto com os coríntios essa graça de Deus no passado. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus. O verbo aqui, na língua original, está no pretérito, mostrando um benefício que nos foi dado no passado. Depois de concluir a sua saudação, que ele fez dos versos 1 ao 3, que nós olhamos, que ele se apresenta, ele e Sóstenes, depois de concluir a saudação, o apóstolo expressa aqui a gratidão pelos coríntios e pela obra maravilhosa de Deus na vida deles. Como ele vai dizer, por exemplo, no versículo 9, que nós vamos trabalhar depois.
Uma das características, irmãos, mais admiráveis de Paulo era o seu esforço constante de encontrar um motivo de gratidão na vida de seus leitores e irmãos em Cristo. Quando a vida prática não era muito louvável, que era no caso do Coríntios, Paulo não tinha nenhum motivo para louvar pela conduta deles, mas mesmo assim, o apóstolo podia pelo menos agradecer a Deus pela graça de Deus realizada na vida deles. Porque Paulo sabia que aqueles imorais, que os coríntios, e ele vai dizer, nós estudamos aqui na introdução, quem eram os coríntios? Paulo vai dizer, olha, antes vocês eram ladrões, antes vocês eram roubadores, adúlteros, sodomitas, afeminados, mas vocês já não é assim, vocês foram santificados. Então, mesmo eles tendo uma conduta, saindo do trilho, voltando àquelas práticas que era comum da cidade de Corinto, Paulo diz assim, mas eu ainda encontro motivo para agradecer a obra que Deus fez na vida de vocês. Corinto era uma cidade formada, irmão, e eu estou falando aqui Corinto, estou falando agora da comunidade, não na cidade em geral. A comunidade de Corinto, a igreja de Corinto, ela era formada, irmão, por ex-ladrões. Ela era formada por ex-avarentos, por ex-bêbados, por pessoas que eram anteriormente de conhecer Jesus, imorais. É uma igreja formada por esse tipo de gente. Irmãos, só uma profunda e eficaz ação e operação da graça de Deus poderia, irmãos, transformar pessoas que anteriormente eram tão desfiguradas pelo pecado em santos na igreja de Cristo. É só uma ação sobrenatural de Deus, irmãos. E é exatamente isso que Paulo faz aqui. Os coríntios não eram o que chamaríamos de cristãos espirituais piedosos hoje em dia. Eles não eram de fato. Ainda assim, Paulo agradece pela graça de Deus que lhes foi dada em Cristo. Foi a graça de Deus, irmãos, que tocou nesses corações depravados aqui de Corinto, desses homens, dessas mulheres. Foi a graça de Deus que mudou a história dos coríntios, daquelas pessoas. Foi a graça de Deus que fez aquelas pessoas abandonassem a vida de pecado. Os coríntios foram enriquecidos em tantas coisas, de modo especial, da maneira como eles falavam, como eles ensinavam e como eles conheciam. Paulo vai dizer, olha, nenhum dom falta em vocês. Vocês estão abastecidos de todos os dons que Deus dá. E Paulo aí dá crédito a Deus, ele agradece a Deus por seus leitores coríntios. Mas ele insiste, eu dou graças a Deus pela vida de vocês por causa da graça de Deus que foi dada a vocês. Paulo não está dizendo assim, eu estou dando graças a Deus porque vocês são cristãos exemplares, vocês não têm problema na igreja. Não, eu dou graças a Deus pela ação eficaz da graça de Deus na vida de vocês. É quase como se o apóstolo Paulo nos lembrasse de que, embora, de fato, ele tem uma profunda e constantemente gratidão por eles, mas aquilo pelo qual faz o apóstolo Paulo ser grato é um presente de Deus e não mérito dos coríntios. E sem essa obra, irmãos, da graça de Deus, essa obra capacitadora e redentora de Deus, os coríntios continuariam sendo depravados, pior do que eles eram antes de se converter. E que graça de Deus é que Paulo está falando assim, eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela graça que Deus deu a vocês. Irmãos, uma das coisas que nós devemos entender, quando nós falamos de graça, é que a graça de Deus, nós temos aquela definição simples, mas verdadeira, que é o favor imerecido, mas nós temos que entender que a graça de Deus, ela não pode coexistir com o mérito. Graça e méritos, eles são mutuamente excludentes, antitéticos e antagônicos. Não tem como nós tentarmos fazermos uma simbiose entre graça e mérito. Não, irmãos, eles se excluem mutuamente. E aí o que é que acontece?
Em outras palavras, a graça não é para os melhores, irmãos. A graça de Deus é uma dádiva aos piores pecadores. O que é que Jesus disse assim, olha, quando os fariseus reclamavam porque ele estava misturado só com a turma da pesada? Os fariseus, cheios de justiça própria, Jesus disse assim: os sãos não precisam de médicos. E Jesus estava querendo dizer que tem pessoas sãs na terra? Não, numa terra que todo mundo pecou e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus estava querendo dizer que aquele que tem justiça própria, que se acha bom, para quem vai querer um Salvador? Irmãos, quem é que quer Jesus se o cara se acha bom? Se ele se acha virtuoso, se ele acha que a obra que ele faz é capaz de salvá-lo, para quê? Jesus disse, não, então os sãos não precisam de médicos. Eu vim para salvar os pecadores. Só que ali Jesus não estava dizendo que tinha pessoas sãs, mas os fariseus se achavam. Então a graça de Deus, irmão, ele vem justamente para os piores dos pecadores. E ela não consegue coabitar com méritos. Deus não salvou os bons, irmãos. Primeiro, porque não existe. Segundo, porque aquele que se acha bom nunca será salvo. Porque a condição indispensável para que alguém queira Jesus é a consciência de perdição e de que não vale nada. Até a própria fé não é virtude. Fé nada mais é do que uma declaração de incompetência. Ah, eu tenho fé. Meu querido, fé não constitui mérito, não. Fé é declaração de incompetência. Por exemplo, não só os coríntios. Nós aqui nesta noite em Caruaru, você não está aqui nessa noite louvando a Deus, entoando canções, orações, ouvindo a exposição da palavra de Deus, porque um dia Deus olhou para você e falou assim, esse aqui é uma pessoa especial, é uma pessoa distinta. Eu vou separar essa pessoa aqui e colocar no corpo do meu filho, na igreja do meu filho, fazer parte da estrutura das pessoas que um dia estarão comigo lá na Jerusalém Celestial, no Novo Céus e Nova Terra, porque essa pessoa ela é simplesmente maravilhosa. Não, irmãos, nós sabemos que não foi assim, e não é assim. A graça de Deus vem para os pecadores. Inclusive, a Bíblia nivela todo mundo por baixo, e diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. E a Bíblia diz, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e há um só, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Por isso que eu quero que você entenda que do mesmo jeito que Paulo louva aos coríntios, pela graça de Deus que tinha sido dada aos coríntios, eu quero que você entenda que você não conquistou a sua salvação. Você não fez nada para que impressionasse Deus, ao ponto dele simplesmente escolher você para você fazer parte do seu povo. Foi a graça de Deus, irmãos. O favor imerecido dele. Aí é uma coisa que nós também devemos entender, irmãos. Que tem horas que eu acho que devido ao passar o tempo na vida cristã, nós, de alguma forma ou de outra, paramos de entender e de refletir o que é graça de Deus nas suas implicações. Porque, às vezes, por mais que nós achamos que Deus nos salvou pela graça, lá no fundo do nosso coração pode nos enganar e acharmos que a graça de Deus era uma coisa que Ele estava obrigado a fazer. E eu quero trazer à tona, para colocar a gente nessa noite aqui no nosso devido lugar, que Deus, irmãos, Ele não tinha obrigação e não tem obrigação com pecador nenhum, irmãos, de salvar. Porque no momento em que Deus tivesse obrigado a mostrar a graça dele para todo mundo, isso não seria graça, era obrigação. Então você deve entender que Deus, Ele nem deve e não está obrigado a manifestar a graça dele a todos e como todos desejam. Porque isso aí, irmãos, eu quero que você entenda
já tornaria Deus um ser obrigatório. Então eu quero que você entenda que a graça de Deus, primeiramente, ela é livre. Paulo diz, não depende de quem quer nem de quem corre. Ele já começa assim, em Romanos. A graça de Deus também é inexplicável. Nós simplesmente, irmãos, nos prostramos e adoramos. Porque no momento em que nós, de alguma forma ou de outra, exigimos a graça de Deus, nós colocamos Deus numa posição de um ser que, de alguma forma ou de outra, está obrigado a fazer isso. Enquanto a Bíblia diz que ele não está obrigado, não, irmãos. É graça. Por isso que pessoas irão para o inferno e elas não têm nem o que reclamar. E nem dizer assim, mas por que tu não derramou a tua graça? Primeiramente, Deus está obrigado a fazer alguma coisa? Não está. Já começa por aí. Que esteja escrito no chão do inferno, justiça. E aqueles que pela graça foram salvos, estão lá na glória, é pela graça. E ambos, os que estão no inferno recebem justiça, e os que estão no céu recebem graça. Mas nenhum dos grupos recebe, sabe o quê? Injustiça. Vocês entendem isso? Que ninguém recebe injustiça da parte de Deus, inclusive os que foram ao inferno e irão ao inferno. Irmãos, a graça de Deus, ela não coexiste com condenação também. Isto é, não tem como eu receber a graça de Deus e eu ser condenado. E também não tem como eu pagar essa graça de Deus. Porque tem muitas pessoas, é verdade, que depois que recebem a graça de Deus, elas acham que de alguma forma elas têm que fazer alguma coisa para compensar o que Deus fez por ela. Mas não tem como fazer, irmãos, é graça. Você pode sim ser motivado por essa graça e em gratidão você deve gastar a sua vida para a glória de Deus, mas não como uma forma de compensar ou recompensar aquilo que Ele fez por você. A graça de Deus não coexiste com a obrigação de pagar a Deus. É um dom impossível de ser pago, irmãos. Simplesmente impossível. Nós nunca faremos nada para que possa pagar a graça de Deus. E a graça de Deus também não coexiste com o mérito, irmãos. Não coexiste. Deus salvou você quando você e eu não merecia. Porque nós pensamos que a graça é alguma coisa que Deus, Ele de alguma forma ou de outra, Ele está obrigado a fazer. Irmãos, não está. Não está, irmãos. Algo que as pessoas merecem não seria graça. Seria alguma coisa que impusesse a Deus a forma dele salvar. Por que existem tantas reclamações? Ai, mas por que Deus permitiu que foi isso? Bicho, se toca, bicho, vai para o teu lugar. Tu nem entende quem tu és e nem entende quem Deus. Porque se soubesse quão depravado tu és, e tu entendesse quanto Deus é, tu não faria nenhum questionamento a Deus. Tu se colocaria no teu lugar. Ah, eu estou com raiva de Deus porque Deus não fez isso e aquilo outro. Meu amigo, teu problema é falta de Bíblia, mestre. E conhecer quem é esse Deus. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, irmãos. Porque às vezes eu acho que nós não nos tocamos, se tocamos, de quem nós somos e quem Deus é. Nós queremos que Deus manifeste a graça dele conforme nós queremos. Tem muita gente cristã que tem dificuldade e uma deficiência no seu relacionamento com Deus. Outros têm essa dificuldade porque, por não entender a graça de Deus, elas vivem, por exemplo, o que é uma pessoa que tem medo de perder a salvação, se não uma pessoa que tem dificuldade com a graça de Deus? Não entendeu, irmãos? Vocês entendem que essa pessoa, de alguma forma ou de outra, elas vivem num relacionamento de mérito com Deus? Falta de uma compreensão clara da graça de Deus. E aí, ele diz uma coisa interessante, aqui no final do versículo 4. Ele fala que essa graça que os coríntios receberam, eles receberam em quem, irmãos?
Em quem? Em Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça deles que receberam em quem? Em Cristo, irmãos. A graça de Deus, ela só é recebida em Cristo, irmãos. Deus só tem parte conosco e nós só temos parte com Deus porque nós estamos em Cristo. E quem não estiver em Cristo, Deus não tem parte com ele. É simples. Deus não tem parte com ninguém fora de Jesus, irmãos. E nós só somos aceitos por Deus porque nós estamos em Cristo. Vai alguém querer ter parte com Deus fora de Jesus para ver o que é que ele vai ganhar? Não existe. A graça de Deus em Cristo. Essa palavra em Jesus é uma das mais importantes do Novo Testamento. É uma expressão utilizada para falar da nossa união com Cristo. Irmãos, quando nós nos convertemos, nós estamos em Cristo. Você apenas não está crendo em Cristo. Você passa a estar em Cristo. A obra de Cristo se torna um motivo da sua salvação. A vida de Cristo se torna a fonte de nutrição espiritual sua. A morte de Cristo se torna o fundamento de sua salvação. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a garantia do seu reino no futuro eterno. A comunhão com Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo, tudo pertence àqueles que estão em Cristo Jesus. E tudo isso que Cristo conquistou agora é dado e oferecido a você, quando você se apossa disso pela fé. Por isso que a Bíblia diz, a graça de Deus foi dada em Cristo. Esse é o privilégio, primeiro privilégio que Paulo elenca aqui dos santificados em Coríntios. Por quê? Porque eles receberam a graça de Deus em Cristo. Esse é o primeiro privilégio dos santificados e nosso. Quem nós somos? Santificados em Cristo, chamados para ser santos, e que Paulo está dizendo aqui, recebemos a graça de Cristo. Esse é o primeiro dos benefícios, mas existe um segundo nessa noite que nós devemos olhar. Se o primeiro benefício dos santificados, o primeiro privilégio dos santificados é a graça de Cristo, o segundo privilégio são os dons dados aos santificados. E esses dons, Paulo fala no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7. Vamos começar pelo versículo 5. Os dons dados aos santificados é o segundo privilégio. Pois nele quem? Cristo, irmãos. Pois nele vocês foram o quê? Enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. A palavra grega aqui, enriquecido, refere-se a uma pessoa muito rica. E observe que Paulo está dizendo, olha, vocês, coríntios, pelo fato de vocês terem recebido a graça de Deus, por estarem em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. E alto lá aqui, Paulo, quando diz enriquecidos em tudo, ele não está falando aqui que depois de ter invocado Cristo, a conta bancária dos coríntios subiram, BMW passou a ter na garagem e eles estão ricos financeiramente. Não é isso. Ele está falando aqui de que todos os recursos, todos os dons para a vida espiritual, Deus derramou neles. Não faltava nada para eles. Por isso que Paulo diz, olha, vocês foram enriquecidos em Cristo. O crente, irmão, espiritualmente não é uma pessoa pobre, ele é uma pessoa muito rica. Os coríntios eram especialmente ricos em quê? Em dons. Paulo diz, olha, nem uns dons faltam para vocês. Os coríntios eram ricos em dons espirituais, mas infelizmente não usavam esses dons para viverem de forma espiritual. Pelo contrário, eles usavam esses dons para se promoverem. O fato de Deus ter nos chamado, separado e enriquecidos deve ser um estímulo para nós vivermos uma vida de obediência, para vivermos em santidade. Como é que nós sabemos que esse enriquecimento é espiritual? É você fazer link com Efésios capítulo 1, versículo 3, que Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais
nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nas regiões celestes. É disso que ele está fazendo aqui. Vocês foram enriquecidos em tudo. Aqui, irmãos, não é teologia da prosperidade. Agora, Paulo está dizendo aqui em Coríntios que os crentes em Coríntios foram enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento, com todos os dons espiritual. Como é que nós sabemos disso? Porque no versículo 7 ele diz que não tem nada falta. Ele diz, olha, vê verso 7, de modo que nada falta a vocês, nenhum dom espiritual, nenhum dom falta para eles. E o Espírito Santo, irmãos, equipou com tudo o que eles precisavam para serem santos. Você, irmão, é indesculpável diante de Deus para dizer assim, Senhor, eu estou tão fraco, eu não estou tendo força. Meu amigo, Deus já lhe equipou com tudo. Viva de acordo com aquilo que Deus já transformou você. Você é santificado em Cristo e você é chamado para ser santo. Deus já lhe santificou no momento que você invocou Cristo. E Ele lhe equipou com todos os dons. Você não vai se esforçar para ser santo. A Bíblia diz que você já é santo em Cristo. Agora ande de acordo com a sua identidade. A sua identidade é uma identidade nova. Você é filho de Deus, irmão. Você é santificado em Cristo. Você não vai fazer nada daqui para frente para se tornar santificado. A Bíblia diz, você já é. Não vai acontecer. Deus te tornou santo pela fé em Cristo. Te separou. Essa é a sua identidade. Você é filho de Deus santificado. Agora nós agimos de acordo com aquilo que nós já somos. E aí, o Espírito Santo equipou com tudo o que eles precisavam para serem santos, para honrarem a Deus, para abençoarem o próximo. Então, quando a gente vai perceber, no andar dessa carta, a infidelidade conjugal, a discórdia entre os irmãos, elas não surgiram por faltar algum dom. Ah, não, eles estão sendo carnais porque está faltando dom neles. Não, pelo contrário. Todos esses problemas, irmão, não foi por falta de dons que Deus deu a eles. Os pecados dos coríntios surgiram em sua falha em justamente usar os dons que Deus tinha dado a ele. Eles não usaram o que Deus tinha dado. Dons que Deus deu pela graça. Deus os agraciou. Os coríntios tinham tudo o que precisava para serem fiéis a Deus. Não foram, não por falta de dom, mas por enterrar o talento. Não enterre seu talento, viu, meu irmão? Deus deu talento a nós. Quando nós somos salvos, recebemos dons espirituais. Irmãos, não tem como ser salvo e não receber dons espirituais. Vocês entendem que o dom, ele já está atrelado com a salvação. A igreja de Corinto era uma igreja rica na palavra, no conhecimento, na capacitação dos dons. Tinham dons, os recursos necessários para realizar a obra de Deus. Tudo isso deveria motivar a igreja a uma vida de santidade. E interessante é que no versículo 5, no finalzinho, ele diz que os coríntios foram enriquecidos pela palavra e em todo o que? Conhecimento, né? Conhecimento. O Senhor não apenas enriquece os nossos lábios, mas também Ele nos enriqueceu com o conhecimento. E que tipo de conhecimento é que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Porque, irmãos, todas as vezes que você vê a palavra conhecer na Bíblia, pare, não seja apressado. Meu Deus, existem dois tipos de conhecimento. Existe aquele conhecimento primário, né, de saber, de ter informações dos fatos. Isso é um dos primeiros conhecimentos que tem na palavra de Deus. Conhecimento básico, primário, saber dos fatos, saber as informações. É uma assimilação intelectual, assimilação dos fatos. Mas existe um segundo conhecimento, que é precisamente esse que Paulo está falando, que é o conhecimento de relação de aliança, que é o conhecimento de intimidade. Eu vou explicar isso a vocês. Por exemplo, Jesus diz, lá em Mateus 7, que naquele dia, lá no dia do juízo, ele vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não falamos de power, de king, de mestre, não falamos tudo isso?
Aí o Senhor vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. O que é que acontece? Nunca vos conheci, mas peraí, ele está lá no juízo final, já glorificado, Deus encarnado. Como é que o onisciente diz que não conhece? Irmãos, ele conhece. Mas quando ele está dizendo, nunca vos conheci, que conhecimento é que ele está dizendo? Vocês não têm aliança comigo. Vocês não são minhas ovelhas. Ele sabia que era aqueles camaradas, o nome, a conduta. Mas quando Jesus disse, olha, nunca vos conheci, como é que o onisciente diz que não conhece? É se você trabalhar na palavra conhecimento. Quando Jeremias diz assim, Deus diz através de Jeremias, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, e nem o forte na sua força. Mas o que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender e saber que eu sou Deus. Essa palavra conhecimento também é aquela palavra que é usada lá para Adão e Eva. E deu a luz, e Adão conheceu Eva e deu a luz a Caim. Vocês acham que conhecer ali é o quê? Olá, como é teu nome? Eva, prazer. Meu nome é Adão. Tudo bom? Tá fazendo o que por aqui? Ah, prazer. Irmãos, conhecer ali é relação sexual, é intimidade. É a mesma coisa da palavra conhecer lá com Maria e José. E não conheceu José a Maria até que ela tenha dado à luz o filho primogênito. O que é que ele quer dizer ali? Ali é um eufemismo para falar sobre relação sexual. Então, a palavra conhecer no Novo Testamento tem a ver com aliança, com intimidade, irmãos. Com relacionamento. Então, quando Paulo fala aqui aos Coríntios em todo conhecimento, ele está falando muito mais do que uma intelecção. Ele está falando de relacionamento. O Senhor não nos apenas enriquece com os lábios, mas com o conhecimento. E esse tipo de conhecimento aqui, o conhecimento a respeito de quem Deus é, do que Deus faz, do que Deus está fazendo, daquilo que um dia Ele ainda fará, é uma relação de aliança. Para vocês entenderem acerca desse conhecimento, vá lá para Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Coríntios 2, 12. Vamos ler do versículo 10 ao 12. Posso ler? Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aqui, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Irmãos, o verso 12 fala um pouco disso. Ele fala desse conhecimento que nós recebemos de Deus. E ele fala do Espírito do mundo, o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é uma referência aqui ao Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Ele diz no texto aqui que o Espírito Santo comunica a nós o conhecimento de Deus. Se você olhar dos versos 10 ao 12. Isso significa, irmãos, ser enriquecidos com o conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento produzido pelo homem, é um conhecimento que não aprende por meio de classe. E esse conhecimento, deixa eu deixar de forma bem clara aqui para vocês, esse conhecimento não aprende até mesmo em livro de teologia. Eu amo teologia. Mas esse conhecimento, irmãos, é sinônimo de salvação. É de entrar numa aliança com o Senhor. E aí, irmãos, você pode dar até livros calhamaços de teologia para um ateu. Ele vai ler e até vai descobrir alguns conceitos ali. Mas ele não vai ter esse conhecimento, porque esse conhecimento é relação de aliança. Deixa eu pegar outro exemplo para nós fecharmos aqui essa ideia de conhecimento. Paulo diz assim, lá em Filipenses, quando ele diz que, quando ele vai trazer o currículo dele, né?
a bagagem, o pedigree dele. Ele diz: hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele vem com aquela bagagem do pedigree dele lá. E aí ele diz assim: olha, só que tudo isso eu reputei, vê, interessante, viu? Eu reputei tudo isso por perca, pela excelência do conhecimento do Filho de Deus. A pergunta que eu faço é: e Paulo não tinha conhecimento do Filho de Deus não antes de se converter? Se ele perseguia a igreja, se ele perseguia Cristo, se ele matou Estevão, e por que ele disse que abandonou isso pela excelência do conhecimento do Filho de Deus? Porque ele está falando do outro conhecimento, irmãos. Relação de aliança. Paulo tinha informações sobre Jesus antes de se converter, mas ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre esse segundo entendimento que a Bíblia nos revela, que é o entendimento de relação de aliança. E é isso que Paulo fala aos Coríntios aqui. Olha, Coríntios, vocês foram enriquecidos, ele fala no finalzinho, em todo o conhecimento. É muito mais do que uma intelecção, irmãos. É um relacionamento. E aí ele mostra a diferença disso. Quando esse texto que eu acabei de olhar com vocês lá em Coríntios, que diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, parece loucura. A pessoa sem Deus, a pessoa não convertida, o homem natural, ele não aceita de fato as coisas do Espírito, porque elas são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E esse versículo que nós lemos de Coríntios 2, do 10 ao 12, isso é uma prova para mostrar que se não tiver uma ação de Deus, o homem permanece achando as coisas de Deus loucura. É necessário uma ação de Deus. Esse versículo lá aqui é um dos versículos para entender que o ser humano, o pecado esfrangalhou a mente dele, e não tem uma parte do ser dele que não foi arruinada pelo pecado. É a ideia de que o homem, em seu estado natural, ele não tem condições de compreender espiritualmente as coisas de Deus. Elas se discernem espiritualmente e ele não aceita as coisas de Deus. Ele está em uma completa situação de distância e de um relacionamento quebrado com Deus, a menos que o Espírito de Deus venha, ilumine, tire os tapões dos seus ouvidos, as escamas dos seus olhos e dê um coração de carne e tire o coração de pedra, ele não poderá conhecer as coisas de Deus. Versos 6, ainda continuando no segundo privilégio dos santificados, ainda ele continua nos dons. Ele diz: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O que é que Paulo quer dizer aqui? Que o testemunho de Cristo foi confirmado entre os coríntios. O fato deles, os coríntios, ter esses dons, confirma a obra de Deus na vida deles. É isso que Paulo quer dizer quando afirma que o testemunho de Cristo tem sido confirmado neles. Ou seja, os coríntios ouviram o testemunho de Cristo, receberam pela fé a Cristo Jesus e Deus testificou que era verdadeiramente salvos ao lhe conceder poderes miraculosos e dons. Versos 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo. Espera que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Interessante que o resultado dessa salvação dos coríntios é o recebimento dos dons espirituais, que a palavra aqui é carismas. E por isso que nós amamos a palavra carisma, só que nós não gostamos dos carismáticos, que é essas loucuras hoje em dia. Uma coisa é os carismas, que está aqui nas Sagradas Escrituras, que não tem nada a ver com os movimentos carismáticos. Esses daí nós rejeitamos, porque isso aí, só o hospício para dar jeito. Estamos fora disso. Agora, os carismas, sim, da palavra de Deus. E aí, pessoas salvas receberam os dons. Isto se repete no capítulo 4. Diz que se você for, por exemplo, pegar Efésios, capítulo 4, diz que ele levou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Então a Bíblia atrela os dons dados pelo Espírito Santo à conversão. Por isso, irmãos, que, por exemplo, não existe a possibilidade de você dizer assim: eu sou um remido, mas eu não tenho nenhum dom.
Querido, não é verdade. Todo remido tem um dom. Agora, nem todo tem um dom de pregar, tem um dom de cantar, isso é verdade. Agora que todos mundo tem um dom, tem. No tocante aos dons, a igreja de Coríntios não era inferior a nenhuma das outras igrejas, irmãos. Eles tinham todos os dons. O simples fato de possuírem, os seus membros possuírem esses dons, uma coisa que é muito bom a gente salientar aqui, é que se Paulo está afirmando aqui que a igreja de Coríntios possuía todos os dons, então automaticamente nós podemos dizer, se essa igreja possui todos os dons e elas foram enriquecidas, então essa igreja é a igreja espiritual, e não é. E vocês percebem que há uma distinção que é bom nós fazermos entre os dons espirituais e os frutos do Espírito. Aliás, o fruto do Espírito, que é um fruto com vários gomos, né? Que geralmente diz os frutos do Espírito, mas na realidade é singular, é um fruto, só que esse fruto tem vários gomos, é feito uma mexerica, é feito uma pinha, ou fruto do conde, né? Que nós abrimos e tem vários gominhos lá dentro. Então, você percebe que a mesma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja carnal. E nós poderíamos cair no erro e dizer assim, já que essa igreja tem tantos os dons, logo essa igreja é uma igreja espiritual. Não é, irmãos. Porque ter dons não é sinal de espiritualidade autêntica. Isso é uma das coisas que o povo hoje em dia mais erra, irmãos. Meu Deus, mas aquele camarada tem um dom, tem um talento da pregação. Sim, meu querido, isso é dom que Deus deu a ele. Fruto do Espírito é outra coisa. É intimidade com Deus, é obediência, é andar com Deus. Então, é possível um pastor ele ser um excelente pregador, um excelente expositor da palavra de Deus, e ele está em pecado, e Deus usá-lo. E você vai dizer, meu Deus, como é que Deus vai usar? Vai, não por causa dele, por causa da misericórdia que Deus tem para o público, para a igreja. Então é possível alguém, irmãos, ter um dom, seja de cantar, de louvor, seja de pregar, seja de ser o que for, ser uma pessoa que, por meio do seu dom, ele fazer uma coisa grande assim, tipo assim, alguma coisa grande no reino de Deus, e eu estou trabalhando da premissa de um salvo, viu? De um salvo verdadeiramente salvo. E ele fazer uma coisa grande, mas não necessariamente, irmãos, ele ser uma pessoa espiritual. Entendeu? E ele mesmo está em uma vida de desobediência a Deus, e mesmo fazendo isso. Por quê? Porque isso tem a ver com dom. Já o fruto do Espírito, que revela o caráter, que é longanimidade, amor, mansidão, isso aí é fruto do Espírito, não é dom. Então, é possível que alguém, mesmo estando em desobediência, vamos pegar aqui no caso um pastor, ele, por meio do seu dom, Deus pode, com misericórdia da igreja, usá-lo. Agora está pensando que Deus usando ele, está aprovando ele? Não, ele vai receber a chibatada de Deus futuramente. Deus vai punir. Mas Deus não o impede de usá-lo para o bem da comunidade. Sabe o que era que Deus fazia quando Israel desobedecia no Antigo Testamento? Deus dizia assim, está vendo aquela nação ali pagã, bruto, incrédulos, violentos, eu vou levantar eles para servir de chicote para dar em vocês. Aí eles endoidavam tudo, meu Deus, não sei o quê. Aí viu o que é que Deus fazia? Deus levantava uma nação ímpia, para arriar o cacete, para ser o chicote de Deus, para dar em Israel. E depois que Deus usava essa nação para punir Israel, sabe o que é que Deus fazia? Punir essa nação que Deus usou para acusar Israel. Vocês entendem? O ser humano é responsável pelos seus atos, irmãos. E Deus é soberano. Então o que é que acontece? Pode acontecer, Deus diz assim, não, eu vou usar você, meu amigo, para edificar aquele povo. Agora tem uma coisa, não pense que eu lhe usando, vai ficar, está tudo legal, Deus não acontece nada, não. Depois eu venho e trato com você. Deus sabe, irmãos, bater exatamente. Ele sabe bater onde deve ser batido para desconjuntar aqueles que são dele. Então é possível, sim, alguém com um extremo talento de pregar, de expor, de ser usado e não necessariamente estar em obediência. E a gente confunde isso. Mas como é que pode? Meu amigo, é dom. Aqui, que é igreja mais carnal do que essa? Mas ao mesmo tempo Paulo diz, nenhum dom falta a vocês. Nenhum dom.
O fruto do Espírito é uma questão, irmãos, inteiramente distinta. O fruto do Espírito, sim, tem a ver com caráter, sujeição ao controle do Espírito Santo. O apóstolo não podia elogiar os coríntios por evidências, por exemplo, do fruto do Espírito. Paulo não elogia eles, porque eles não tinham tudo carnal, eles tinham as obras da carne. Mas Paulo dá graças a Deus somente por aquilo que o Senhor havia lhe concedido soberanamente. Algo que os coríntios não tinham nenhum controle, que eram os dons. Então, irmãos, que fique patente os dons do Espírito que Deus dá a toda igreja, que Ele faz isso para a edificação do seu povo, e o fruto do Espírito. É possível que um novo convertido, ele, por exemplo, seja espiritual. Porque ser espiritual tem a ver com obediência, irmãos. E é possível que alguém com dom do Espírito não seja espiritual. A igreja de Corinto é a prova disso. Mas qual é o terceiro benefício dos santificados? Se o primeiro foi a graça de Deus, se o segundo benefício dos santificados, o segundo privilégio que Paulo elenca são os dons, em terceiro e último lugar, Paulo vai dizer que o benefício dos santificados é a fidelidade de Deus na vida deles. Versos 8 diz assim, ele, falando de Jesus Cristo, irmão, sim, deixa eu só, vamos dar uma segurada nesse terceiro ponto, que eu quero só não deixar passar esse detalhe aqui. No finalzinho do versículo 7, quando diz assim, que o Senhor Jesus Cristo seja revelado, né? Você diz assim, no final do verso 8, a palavra revelado, né? Sabe qual é essa palavra aqui? Eu vou ler o versículo 7 na íntegra, diz assim, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Essa palavra aqui, Paulo diz, olha, vê que interessante a conexão que Paulo está fazendo. Paulo diz, olha, os dons que Deus dá a vocês devem ser para que vocês possam servir a Deus, e esses dons que Deus dá a vocês para vocês servir a Deus, deve suscitar em vocês uma conexão com o anseio da vinda de Cristo, para que ele seja revelado. E essa palavra revelado aqui é a palavra Apocalipse. Sabe o que Apocalipse significa? Revelação, irmãos. Por isso que tem muito testemunho de Jeová, que até tira onda dos crentes, que chega na casa dos crentes e diz assim, abre no livro de revelação. Aí os crentes dizem, não, na minha Bíblia não tem o livro de revelação. E eles dão risada, com razão. Porque Apocalipse significa revelação. Então, quando Paulo diz assim, olha, vocês estão com os dons do Senhor Jesus Cristo para que seja revelado, aqui a palavra que ele usa aqui, né, é a palavra Apocalipse. E por que ele diz Jesus Cristo seja revelado? E não diz assim, Jesus Cristo venha. Irmãos, entenda bem, Jesus Cristo já veio. Ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus Cristo já... Ou ele não está aqui? Ele está aqui, ele está entre nós, ele está dentro de nós, ele está acima de nós. Só que Paulo diz assim, a palavra Apocalipse quer ser revelado, tirar o véu, é que um dia, irmãos, esse Jesus que já está aqui entre nós, mas nós não vemos ele fisicamente, pois ele está espiritualmente, esse Jesus, ele vai atravessar as cortinas espirituais do mundo invisível e vai se revelar a nós. Ele está aqui, mas ele não está revelado. Mas um dia ele vai dizer assim, agora eu vou me revelar. Não é que ele vem, no sentido dele estar longe de nós. Ele apenas se revela. Eu sempre tive. Só que agora eu atravessei a cortina do mundo espiritual e agora me revelei no mundo material. Mas ele está aqui. Por isso que Paulo diz assim, quando Cristo for revelado. Quando Cristo voltar, ele já voltou, ele está conosco. Agora ele vai se manifestar. Ele vai se revelar. Ou seja, o que já veio irá se manifestar. O que já veio irá se revelar. Mas ele já está entre nós. E aí eu quero ir para o terceiro benefício agora, que é o benefício da fidelidade de Deus. Versos 8. Ele os manterá. Ele quem? Cristo que será revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é fantástico.
Paulo agora ele está expressando uma certeza de que o Senhor Jesus Cristo confirmará os santos até o fim. Vê, esses camaradas tronchos, Paulo vai dizer, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui a você, tem esse Jesus que salvou vocês. Ele vai, naquele dia que ele se revelar, eu quero dizer a vocês, Coríntios, que vocês vão se apresentar lá irrepreensíveis. Até o fim, ele diz, ele manterá vocês. Irmãos, se no seu coração você tem essa dúvida, meu Deus, será que eu vou criar até o final? Será que eu não vou desistir? Será que eu... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quem nos salvou vai nos santificar e vai nos glorificar. Porque nós estamos na mão deles. Mas e fulano que ficou no meio do caminho? Não era remido, é simples, irmão. Judas também não era remido. Não é que salvação se perde. É que tem muitas pessoas no meio da igreja que nunca foram salvas, é diferente. Então o fato é que Paulo agora expressa a certeza de que o Senhor Jesus confirmará, observa o versículo 8, ele os manterá firme. Irmão, não é você que vai se manter firme não, é ele que vai manter você. Porque não é você, sua força, que vai segurar na mão dele, é ele que está segurando na sua mão. Por isso que nós vamos até o fim, porque é ele. E Paulo diz que ele confirmará os santos até o fim, de modo que eles estejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que a fidelidade de Deus deve nos levar a uma vida de santidade. Por isso que ele inicia o versículo 9 dizendo assim, fiel é Deus. Fiel é Deus. Irmãos, quando nós lemos esses versos 8 e o versos 9, que Jesus Cristo nos confirmará até o fim para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender, irmãos, que a nossa salvação depende da fidelidade de Deus. Essa doutrina aqui, que ele diz assim, olha, ele, Cristo, manterá vocês firmes. É Cristo que vai nos manter firmes. Até o fim. De modo que nós sejamos irrepreensíveis, vai chegar naquele dia, nós não vamos ter nada no sentido de pecado, para que uma pendência espiritualmente, porque ele vai nos levar até lá. É ele que santifica. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão, irmãos. É ele, aquele que nos chamou, que nos justificou, nos santificou e nos glorificou. Em última instância, irmãos, isso aqui é a perseverança dos remidos. A segurança e a certeza da salvação não estão firmadas em nossas mãos, irmãos. Estão firmadas nas mãos de Deus. Em última instância, quem persevera é o próprio Deus em nós. Paulo diz assim, olha, efetuai a vossa salvação, ou trabalhar a vossa salvação com temor e tremor. Aí logo em seguida, sabe o que ele diz? Porque é Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. Vocês entendem aqui? É a mesma coisa. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra na vida de vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. É ele que nos vai levar até o fim, irmãos. É ele. E aí, Paulo diz que é o próprio Jesus quem nos confirmará até o fim. Irmãos, isso como é bom é saber que a nossa vida está nas mãos de Jesus e não na nossa força. Porque se fosse na nossa força, irmão, a nossa fidelidade, a nossa fé ou a nossa obediência, ela é muito fraca. Bom é saber que a nossa vida está na mão de Cristo. Jesus Cristo não vai deixar que aqueles que são deles se percam. É bom saber que os problemas da vida não podem nos tirar da mão de Deus e nos afastar do seu amor. Quem poderá? Há uma série de perguntas retóricas Paulo faz em Romanos. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele faz a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, é a espada que vai nos fazer, nada nos separa. É o Senhor que nos confirma até o fim. A nossa salvação é garantida por Deus até o final. A perseverança da salvação é a de Deus. Ele já nos chamou à comunhão com Cristo Jesus. E ele vai dizer assim, sabe por que vocês estão aqui na glória? Porque eu levei vocês aqui, eu que trouxe vocês.
Eu que salvei vocês, eu que santifiquei, protegi e preservei vocês durante toda a caminhada de vocês, e eu que glorifiquei vocês. E se fosse, versos 9 agora, só para fechar aqui. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, Ele nos chamou à comunhão com o seu Filho. O que é que Paulo diz? Que aqueles que foram chamados segundo o quê? O seu propósito. Ele que nos chamou. E se Ele nos chamou, irmãos, Ele confirmará até o fim. Um Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar e é o Deus que vai te dar todo o recurso que você precisa para cumprir sua missão nesse mundo. E o objetivo é só olhar o final dos versos 9, é para que eles sejam irrepreensíveis. Aliás, final dos versos 8, para que sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa é uma frase maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Que alegria, irmãos, é saber que o Senhor Jesus, Ele vai dizer aquilo que Ele disse. Ele disse, olha, Pai, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, a não ser aquele que já era filho da perdição, Judas. E o texto vai dizer lá em João que eles amou até o fim, os discípulos dele. E aí, queridos, eu sintetizo essa noite dizendo o seguinte: o privilégio dos santificados são esses: a graça que Deus derramou em nossas vidas, os dons que Ele nos preencheu e a fidelidade dEle em nossa vida. O povo de Deus é aquele povo que recebeu a graça de Deus, foi enchido de dons por Deus e desfruta, sabe o quê? A fidelidade de Deus. E a respeito da fidelidade de Deus, o apóstolo Paulo diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Algumas implicações que esse texto traz para nós nessa noite. A primeira delas: você tem agradecido pela graça de Deus na sua vida? Ou você acha que a graça de Deus é uma coisa simples que Deus tinha a obrigação de fazer com você? Você tem ultimamente agradecido pela graça dele em sua vida? Irmãos, a graça de Deus em sua vida não é só salvação, irmãos. O fato de você ter o que comer, o que vestir, ter lugar para repousar, sombra para descansar do sol, filhos bonitos, saudáveis, isso é graça de Deus. Você entende? Vocês acham que graça de Deus só é salvação? Irmãos, eu estou respirando aqui graça. Nós reduzimos o conceito de graça a apenas a salvação. Não faça isso. Você anda cercado pela graça de Deus. Sabe o que é que João diz? Nós temos recebido dele graça sobre graça. Nós somos cercados pela graça de Deus o tempo todo. E você tem agradecido a graça de Deus? Paulo, a despeito de uma igreja carnal, ele diz: olha, eu agradeço pela graça de Deus na vida de vocês. E eu quero dizer uma coisa a vocês, irmão. Aqui é um homem maduro, viu? Sabe por quê? Porque um homem maduro, ele enxerga qualidades mesmo em uma comunidade tendo defeito. E detalhe, essa comunidade que já não estava dando crédito a ele, que ele mesmo fundou essa igreja. E Paulo, mesmo assim, ele tem um equilíbrio de aquelas pessoas que o acusaram, ele diz assim: não, mas eu louvo a Deus pela graça de Deus na vida deles. Isso é um homem maduro, irmãos. Outra coisa, como é que você lida com aqueles irmãos ou não irmãos que falam mal de você? Porque nós temos alguém aqui escrevendo aos Coríntios que tinha sido acusado, irmãos, que queria se aproveitar do dinheiro dos coríntios. Isso é muito sério. Que não era apóstolo. E Paulo diz assim: eu dou graças a Deus por vocês. Eu oro por vocês. Veja que homem de uma maturidade, que a despeito das acusações, ele diz: eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Irmão, vocês têm dado graças e orado e agradecido e intercedido pela vida daqueles que para vocês são os algozes.
Faça feito Paulo, irmãos. Ele não está escrevendo para uma comunidade de amigos, não. Amigos dele eram os filipenses, que apoiaram ele até o fim. Mas os coríntios não. O acusaram, deram as costas e, como diz aqui no Nordeste, cuspiram no prato que comeu. E ele diz assim: mas eu dou graças à vida por vocês. Eu dou graças a Deus pela graça de Deus na vida de vocês. Queridos irmãos, é muito fácil para todos os cristãos, maduros e imaturos, agradecer a Deus pelas coisas boas. Mas existem só os cristãos maduros, só aqueles que se aprofundaram no nível de Deus e cresceram com Deus. Existe um grupo dentro da igreja que são os cristãos maduros. Esses conseguem, no meio do sofrimento, a lágrima caindo no olho, o chicote instalando nas costas, agradecer pela graça de Deus. Só os cristãos maduros é que no meio do deserto, na fornalha, na provação, a angústia no coração, o olho cheio de lágrimas, ele diz: Senhor, a despeito disso que eu estou vivendo, eu consigo enxergar a tua graça de Deus em minha vida. E ele louva a Deus. Que nós possamos ter essa maturidade espiritual, desse apóstolo veterano, que inclusive quando foi fundar a igreja de Filipos, foi chicotado nas costas, lançado numa masmorra úmida, fétida, que não dava para ver um palmo na frente, cheia de ratos, o suor nas costas, entrando nos sulcos onde o chicote tinha feito, e ele fazia o quê? Louvava a Deus. Que nós possamos, no meio do deserto, encontrar motivos para agradecer a Deus, assim como Jó fez. Como disse o puritano Thomas Watson, muitos dão graças a Deus quando Deus dá. Jó deu graças a Deus quando Deus tirou. Que nós possamos encontrar em todas as circunstâncias da nossa vida motivos para agradecer a graça de Deus em nossa vida. Deus abençoe, até sábado que vem. Amanhã tem Santa Ceia, tá? Sim, detalhe. Amanhã nós teremos a escola dominical aqui também. É para fazer perguntas, é formato de sala de aula. Você vem de 6 horas até 6h50, depois acabando essa aula, nós teremos um café ali, tomamos um café e depois viremos para o culto da Santa Ceia também. Já ficaremos por aqui já.